O futebol é um esporte que desperta paixões, e quando se trata de grandes clubes como o Flamengo, o entusiasmo e as expectativas são ainda maiores. Na temporada recente, o clube carioca montou um elenco estrelado, com investimentos na ordem dos R$ 200 milhões, com o objetivo de conquistar títulos e fazer história. No entanto, apesar de todo o investimento e do potencial do elenco, o Flamengo não alcançou os resultados esperados. Diante disso, o treinador Renato Gaúcho, conhecido por sua personalidade forte e sincera, apontou um culpado pelo fracasso. Neste texto, vamos explorar a visão de Renato Gaúcho sobre a situação, gerando expectativas sobre quem ele aponta como responsável pelo desempenho aquém das expectativas no chamado Flamengo de R$ 200 milhões. Renato Gaúcho, um dos treinadores mais renomados do futebol brasileiro, não teve seu contrato renovado com o Flamengo após a derrota na final da Libertadores para o Palmeiras, encerrando sua passagem pelo clube carioca no final de 2021. Recentemente, o treinador relembrou sua passagem pela Gávea, marcada pela ausência de conquistas e pela decepção de ficar com o vice-campeonato na competição continental. E, ao abordar o assunto, Renato Gaúcho não hesitou em apontar um culpado pelo fracasso. Durante uma entrevista ao jornalista Duda Garbi, no programa Um Assado para E, Renato Gaúcho defendeu sua performance como treinador do Flamengo e citou as circunstâncias que, segundo ele, influenciaram nos resultados obtidos. Ele ressaltou que, apesar de ter sido o segundo treinador com melhor aproveitamento, ficando atrás apenas de Jorge Jesus, sua passagem envolveu a disputa simultânea da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, com vários jogadores importantes lesionados. Renato Gaúcho fez questão de enfatizar que os números não mentem. Vale recordar que em 2020, quando ainda comandava o Grêmio, Renato Portaluppi, como é conhecido, fez uma declaração cobrando que times como Atlético Mineiro e Flamengo, devido aos altos investimentos feitos, apresentassem um futebol bonito. Ele afirmou que somente se a diretoria do Grêmio lhe desse uma verba significativa, como R$ 200 milhões, ele seria cobrado por um futebol vistoso. Entretanto, na oportunidade em que assumiu o Flamengo em julho de 2021, Renato Gaúcho teve apenas 6 meses para acomodar o time e não conseguiu conquistar títulos. O ponto mais próximo do sucesso foi a final da Libertadores, onde o Flamengo foi derrotado na prorrogação, em um lance infeliz protagonizado por Andrés Pereira. Apesar da decepção em 2021, o Flamengo se reergueu e conquistou o tricampeonato da Copa Libertadores da América em 2022. Agora, na atual temporada, o clube carioca busca o 4º título continental, competindo na fase de grupos. O próximo desafio do rubro-negro será contra o Nublense no dia 24/05. Antes disso, o Flamengo tem outros compromissos importantes, começando pelo confronto contra o Fluminense, nesta terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada no Maracanã, às 21 horas. Nesta jornada de exploração sobre a passagem de Renato Gaúcho pelo Flamengo e suas considerações sobre o Flamengo de R$ 200 milhões, podemos compreender melhor os desafios e obstáculos enfrentados pelo treinador durante seu tempo no clube carioca. A ausência de títulos e a decepção na final da Libertadores certamente deixaram um sentimento de insatisfação tanto para Renato Gaúcho quanto para os torcedores flamenguistas.